Olá, queridos, paz e graça do Senhor Deus. Hoje, 14 de janeiro, o Senhor te fortaleça, te abençoe, te guie, a ti e a mim e a todos nós. Que bom, nós estamos lendo a palavra do Senhor e nesse dia nós estamos lendo Gênesis 27 e 28 e o capítulo 14 de Mateus. Capítulo 27 e 28 de Gênesis, se você está lendo conosco, você vai ver que Isaac abençoa Jacó. Ele ultrapassa com a sua mãe, Jacó. O Isaac está velho, quer abençoar o seu filho. E ele pede para o filho mais velho, Esaú, fazer um ensopado, uma caça para o seu pai, um animal. Mas a mãe recebe essa notícia e não gostou que o filho mais velho fosse abençoado e queria que o seu predileto, Jacó, fosse abençoado. Então enganaram seu pai, Jacó pegou a bênção que era para Esaú. Jacó com isso teve que fugir, Jacó não teve mais encontro, bons anos com sua família. Jacó foge e vai em direção ao seu tio mais longe, e nesse caminhar Jacó um dia está dormindo e em Betel ele tem um grande sonho. Jacó está vivendo trapaças, enganações, fugindo. E quem sabe nós diríamos, ok, Deus vai o punir e vai o lançar fora. Afinal de contas, ele merece. O que ele está colhendo é o que ele plantou. Mas aí, desde o Antigo Testamento, já mostra a misericórdia de nosso Deus. Meus amados, nós não temos nada do que nós merecemos. Porque o que nós merecemos são todas as coisas ruins. Nós temos o amor e a misericórdia de Deus. E aí Deus vem a Jacó, acorda dele em sonho e ele percebe que tem uma escada que liga a terra ao céu. E aí Jacó recebe da palavra do Senhor: seus descendentes serão como o pó da terra, se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos vocês e a sua descendência serão abençoados por meio de você. Eu estou com você, eu cuidarei de você, aonde quer que você vá. Cuidarei de você e trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Jacó, todo esse cara errado, mas o grande amor de Deus não o joga fora, mas o chama dizendo: cara, eu quero estar contigo. Cara, eu quero caminhar contigo esse ano. Cara, conte comigo. Essa é a nossa caminhada da nossa vida. Quando a gente vai olhar Mateus 14, quem sabe você diz, mas pastor, não é bem o que nós olhamos nesse texto. João Batista é decapitado. João Batista é morto, Amanda de Herodes tramolha da sua esposa Herodias, uma perversa de uma mulher. João Batista morreu, mas João Batista encontrou a salvação porque ele veio testemunhar do nascimento do Senhor, do crescimento daquele que seria o Messias. E ele fez isso. Meus amados, nós muitas vezes vamos ver o céu aberto, mas não quem sabe aqui. Deus pode nos curar muitas vezes das dores, mas Deus pode nos curar muitas vezes nas dores que passamos. Jesus está nessa notícia, recebe, ele vai para o lado do mar da Galileia, uma multidão o cerca, ele cura, abençoa, mesmo estando no luto da morte do seu primo. Multiplica pães e peixes para uma multidão de pessoas e depois Jesus vai orar. Ele subiu no monte e lá no capítulo 14, versículo 22 em diante, um texto que particularmente é muito importante, especial, porque eu amo demais esse texto. Jesus sobe no monte para orar sozinho. Se Jesus era o Filho do Deus vivo e precisava orar, quanto mais eu e você? Se Jesus precisava falar com o Pai, quanto mais eu e você? E ele vai orar um longo tempo e o barco dos discípulos, que era açoitado pelas ondas contrárias, levou o barco para o meio do mar da Galileia. E de repente, na madrugada, alta madrugada, se abateu um temporal sobre o barco, e Jesus não estava ali. Os discípulos com medo remavam, quem sabe, angustiados pelas ondas. E no meio daquele temporal, eles veem alguém chegando. E eles dizem, o texto, que eles ficaram amedrontados, ficaram com muito medo, e disseram, é um fantasma. E Jesus diz uma palavra de novo, como os pastores receberam em Belém: coragem, sou eu, não tenho medo. Jesus diz isso no meio do temporal para nós.
no meio da alegria, no meio das coisas. Coragem sou eu. Aí o Pedro, o Mateus, você, diz: ok, Senhor, se és tu, me manda ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus manda ter a fé. Fé é atitude, é ação. Venha, venha Pedro, venha Mateus, venha querido, venha querido. E diz que Pedro desceu do barco e foi na direção de Jesus. Porém Pedro, porém eu, porém você, fazemos uma coisa muito certa. Tiramos o nosso olhar de Cristo e olhamos para a nossa volta. Olhamos para as coisas do mundo, para as notícias que nos cercam, para o cenário. Olhamos para os medos, olhamos para as ansiedades, para as decepções, para as alegrias, para as distrações e facilmente, com certeza, nos afundamos. Mas eu desejo a você, como eu tenho dito em muitas vezes que eu preguei esse texto, gritem como Pedro, gritamos como Pedro: Senhor, me ajuda! Senhor, me ajuda nesta metade desse mês. Senhor, me ajuda na minha família. Senhor, me ajuda porque eu estou afundando a minha casa, meu casamento. Senhor, me ajuda porque estou afundando na decepções de pessoas. Senhor, me ajuda porque eu estou me perdendo nas alegrias, nos vícios. Eu não sei. Mas nós estamos nos afundando em uma e outra coisa. E a palavra de Deus diz: imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou a Pedro e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Não tenho dúvida que Jesus vai dizer isto muitas e muitas vezes para mim, para ti também. Homem, mulher de pequena fé, por que duvidamos? Que possamos crer no Senhor e Deus segure em tua mão e em minha mão, imediatamente. E nos leve, como levou a Pedro, para o barco seguro, onde todos diziam verdadeiramente: esse é o Filho de Deus. Sim, ele é o Filho de Deus. Que os céus abertos estejam sobre você e sobre mim, sobre a bênção de Deus, sobre esse Filho de Deus, sobre a sua presença, em nome de Jesus. Um grande abraço, um abençoado dia sobre o amor do Senhor. Amém.